Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula vamos fazer uma introdução à cromatografia. Nesse experimento nós temos uma folha de papel e se marcaram com canetas do tipo hidrográfica alguns pontos aqui. Esse papel é poroso, pedaço de papel de filtro, e ele foi colocado de forma a tocar um líquido aqui, no caso água. Então nós temos a folha de papel e a água que vai começar a subir pela folha de papel através de um fenômeno denominado capilaridade. E à medida em que o solvente sobe, ele carrega os pigmentos. Mas essas tintas são feitas com misturas de outros pigmentos. E a gente observa que eles não avançam todos com a mesma velocidade, de forma que alguns caminham mais rapidamente, outros mais lentamente, e com isso é possível separar os componentes da mistura. Neste outro exemplo, uma coluna foi preenchida com um material sólido, algum tipo de resina, e se colocou também uma mistura de corantes. Aqui há uma torneira que permite que você feche de forma que o solvente passe gota a gota, e à medida que se esgota o solvente aqui, você joga mais. E observa-se então que os corantes também foram separados, alguns caminhando mais rapidamente e outros sendo retidos, no caso aqui o de cor azul, enquanto que o amarelo passa mais rapidamente. Então, à medida em que o solvente vai carregando essas substâncias, isso promove uma separação. Mas por que esse fenômeno ocorre? Por que diferentes substâncias, quando dissolvidas num líquido e avançando sobre um papel ou essa resina da coluna, por que elas caminham com velocidades diferentes? Bem, vamos introduzir algumas nomenclaturas que são comuns à cromatografia, principalmente fase imóvel e fase estacionária. Esta ilustração mostra um líquido. Esse líquido é a denominada fase imóvel, e uma fase estacionária, que seria, aqui representaria o papel ou a resina da coluna nos exemplos que nós demos. Então, à medida em que essa fase imóvel avança, observe, as moléculas aqui representadas em rosa, elas possuem mais afinidade, elas são mais atraídas pelas partículas da fase estacionária, do papel, da resina, ou outros que veremos a seguir. E elas são atraídas por alguns tipos de forças que nós já estudamos. Forças do tipo intermoleculares, íon dipolo, etc. E como as moléculas rosa são mais retardadas pela fase estacionária, ao final a gente pode obter, por exemplo, as moléculas representadas em amarelo, separadas daquelas outras representadas em rosa. A mistura que entra no local onde está a fase estacionária é chamada às vezes de eluente, e o que sai de eluato. E esse fenômeno, onde partículas grudam na superfície de outras, ligam-se às superfícies de outras, sem reação química, pode ser até no interior, caso essas partículas sejam porosas, esse fenômeno é denominado adsorção. Não confundir com absorção, que é um fenômeno que ocorre dentro do material. A adsorção ocorre na superfície do material. Esses termos são muito utilizados e devem ser conhecidos por quem estuda a cromatografia. Vamos apresentar alguns tipos de cromatografia, apenas alguns, porque é uma área da ciência que tem evoluído muito, mas os fundamentais que vocês devem conhecer. Temos a cromatografia em papel, que já exemplificamos, cromatografia em coluna, com um líquido que avança sobre um material sólido, em ambos os casos separando corantes. A cromatografia em camada delgada, a famosa Thin Layer Chromatography, em que
A fase estacionária, ela é depositada na superfície, geralmente de vidro. Esse material já é comercializado assim, e ele é colocado de pé numa cuba que tem solvente, e o solvente caminha como se fosse na cromatografia em papel. E uma coisa importante, a substância não precisa ser necessariamente colorida para que você veja onde ela está na fase estacionária. Ela pode ser fluorescente, você identificá-las com luz ultravioleta, ou, como parece ser o caso aqui, o solvente tem uma substância fluorescente, e as substâncias que foram analisadas aqui aparecem absorvendo a luz emitida. Às vezes também se borrifa alguma substância que reage com aquela substância sofrendo cromatografia, de forma a dar algo colorido e você saber onde é que ela está. Existe a cromatografia de troca iônica, em que o exemplo mais utilizado é para a purificação de água. Nós temos dois lá nos nossos laboratórios, não fazemos mais destilação, ou a destilação é feita complementarmente em alguma pesquisa especial. E nessa cromatografia entram íons, imagine íons sódio que contaminam a água, numa coluna que tem partículas de uma resina aqui em marrom, e essa resina tem cargas negativas no seu exterior. Que cargas negativas são essas? Você pode imaginar grupos carboxila, né? Ânions do ácido carboxílico e capazes de prender cátions. Originalmente, ela vai ter esses cátions representados em rosa, que serão os cátions H+, mas a afinidade pelos cátions sódio é maior. Então, conforme a água vai passando, os cátions sódio vão substituindo, vão arrancando os cátions H+, que saem então ao final. Geralmente nós temos duas colunas, uma delas substitui cátions comuns na água, como sódio, potássio e cálcio, por cátions H+, e ânions comuns na água, como cloreto, sulfato, carbonato, por ânions OH-. Ao final, os cátions H+ ou H- reagem produzindo água. Com isso, a gente tem água de alto grau de pureza. Mas as coisas começam a ficar realmente sérias na cromatografia a gás, porque a cromatografia é um processo qualitativo em princípio. Embora eu já tenha utilizado, por exemplo, cromatografia em coluna para separar riboflavina, vitamina B6, e depois que ela é separada a gente fazia um método quantitativo, por espectroscopia. Mas mais suscetíveis a serem utilizadas na química quantitativa são os dois tipos de cromatografia que eu vou apresentar agora. Na cromatografia a gás, uma substância ela é vaporizada. É claro, não pode sofrer decomposição no processo. E a fase móvel está também em fase gasosa. Habitualmente é um gás inerte, como um gás nobre, o hélio, o argônio, ou às vezes o nitrogênio. Presta muita atenção para isso. Embora não seja um gás nobre, o nitrogênio biatômico é ligado por um tipo de ligação extremamente energética, de quase 1000 kJ por mol para quebrar essa tripla. Então é muito difícil dele reagir. E ele é usado como gás inerte em diversos processos. A fase estacionária pode ser sólida ou um líquido que fica impregnando o sólido. Habitualmente são partículas muito pequenas, elas podem ser sólidas ou ocas, permitindo que a fase móvel penetre inclusive por elas. Elas são organizadas em colunas aqui em volta de um suporte, né, que está em verde, aqui em seu interior, de forma que o gás que arrasta as substâncias penetra na coluna. Habitualmente ela é toda enrolada para ocupar um volume menor,
Uma amostra é colocada, isto aqui está quente, né? Oven é forno em inglês. Está quente para vaporizar então a substância. Um detector é capaz de detectar, é o que ele faz, as substâncias que vão saindo separadamente, e um computador ou uma impressora vai te mostrar diversos picos, cada um correspondente a uma determinada substância. E aqui tem dois aspectos fundamentais. A posição do pico indica que substância é aquela, química qualitativa, e a área sob o pico indica a sua quantidade, química quantitativa. Então não vai esquecer, a posição do pico indica que substância ela é, e a área sob o pico, em que quantidade ela está presente na amostra. Aqui nós temos um cromatógrafo a gás, com diversos gases que vão poder ser utilizados. São aparelhos muito estilosos. Se um dia vocês trabalharem com cromatógrafo a gás, não esqueça de tirar uma foto, mandar para sua mãe, ela vai ficar muito orgulhosa. E os mais avançados são os cromatógrafos de líquido de alta performance, do inglês HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Ele é usado para misturas em fase líquida. A fase móvel, então, são solventes, né, líquidos injetados com alta pressão, porque a fase estacionária ela vai estar como partículas muito, muito pequenas, da ordem de partículas coloidais, lá de micrômetros, e é necessária uma pressão muito grande para que a fase líquida consiga atravessar. Por isso, essas colunas são revestidas com aço. E o material, então, que vai constituir a fase estacionária, preenchendo essas colunas. Aqui tem seu aspecto externo. Quando elas são muito utilizadas, é claro, precisam ser substituídas. Então, à medida em que a mistura vai avançando nessa coluna, diversas substâncias podem ser separadas, aqui indicadas por cores diferentes, e vão aparecer na tela do computador ou na impressora como picos. Aqui, por exemplo, um deles está indicado, o tolueno. Como é que eu sei que é tolueno? Porque eu já previamente passei tolueno e sei que ele aparece exatamente nessa posição. A posição, isto é, o quanto aquela substância avançou na coluna cromatográfica, indica a qualidade, que substância é. E a área sob o gráfico, a sua quantidade. Então, se tivéssemos mais tolueno, teríamos um pico maior. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos e já sabem, né? Cuidem-se.